Olá, meus queridos, como é bom estarmos juntos novamente para mais uma palavra. Desejo a todos vocês um final de semana muito abençoado, que a mão do Senhor possa estar sobre você e sobre a sua casa. Quero meditar com vocês uma palavra que falou muito comigo quando eu passei pelo processo de ficar viúva, né? Quando o Senhor recolheu meu esposo, foi um texto assim que muito me consolou. Porque naquela época eu tinha, como tem até hoje, muitos e muitos gigantes a serem vencidos, muitas coisas para resolver. E foi essa palavra, justamente a ocasião em que Davi enfrenta o gigante filisteu. Quero compartilhar com vocês hoje, que está registrada em 1 Samuel 17, no verso. Deixa eu colocar o óculos aqui um pouquinho. No 45, disse assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem tens afrontado. Olha que palavra tremenda. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem. Quem é evangélico, também quem é católico, conhece essa história. Davi, ele sai ali do campo onde ele cuidava de ovelhas e seu pai manda que ele fosse ali no campo de batalha levar alimentos para os seus irmãos. Chegando ali naquele campo de guerra, havia um gigante filisteu chamado Golias. E já fazia muito tempo que aquele gigante estava afrontando todo o exército de Saul, o povo de Israel estava passando por uma afronta muito grande. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele homem, porque o tamanho dele ele era um homem de guerra, um homem alto, um gigante mesmo. E todos aqueles, inclusive os próprios irmãos de Davi, não tiveram coragem de enfrentar aquele gigante. E era uma afronta assim que envergonhava o povo de Israel naquele período que eles estavam enfrentando. Quando Davi ele chega ali naquele campo de batalha, ele começa a ver os insultos e a arrogância daquele gigante. E ele então, sendo ainda um jovenzinho, não tendo nenhuma experiência em batalha, nem com armadura, nem com escudo, com nada, ele naquele momento nasce dentro dele através da fé e do conhecimento que Davi tinha de Deus, que Deus estava na vida dele. Ele fala: eu irei enfrentar. E começa ali os seus irmãos a zombar de Davi, falando: quem é você, Davi, para enfrentar esse gigante? Ele falou: eu não vou no meu nome, mas no nome do Deus de Israel eu vencerei essa batalha. Gente, olha que coisa linda, quantas das vezes assim aconteceu na minha vida. Quando você tem muita coisa para resolver, nasce dentro do nosso coração um grande medo de enfrentar tudo aquilo. Mas conforme os dias vão correndo e acontecendo, conforme você vai enfrentando as suas lutas e vitórias, você vai vendo que o seu gigante não é tão grande assim. Que o seu gigante se torna pequeno, porque quem te dá força para vencer é o Deus de Israel, um Deus poderoso que não perde batalha, um Deus tremendo. Assim aconteceu comigo, gente. Eu lembro quando eu fiquei viúva, como que entrou dentro do meu coração uma ansiedade, um medo tão terrível. Eu falava: Senhor, há tantas coisas agora para eu resolver, como que eu vou fazer? E os meus gigantes se tornaram tão grandes que eu achava que eu não ia vencer aquelas batalhas. Mas devagarinho eu fui chegando mais perto e resolvendo. Quando eu cheguei, quase todos os meus gigantes já haviam caído por terra, porque Deus me havia dado vitória em todas aquelas batalhas, em tudo aquilo que eu precisava resolver. Sabe por quê? Não é na nossa força que nós vencemos.
Quero deixar essa palavra hoje para você, que essa palavra possa mover o seu coração. Não é na sua força, mas é no Deus de Israel, no Deus poderoso, no Deus que vence tudo. Nada é maior que o nosso Deus. É nele que você vai conseguir a vitória. E assim foi comigo. Eu falava: Senhor, há tanto eu tenho medo, eu lanço diante do Senhor os meus temores. E o Senhor me ajudou a vencer cada uma das minhas batalhas, que dia após dia eu fui enfrentando. Assim foi com Davi. Você acha que, humanamente falando, um menino conseguiria vencer um gigante que era o dobro ou até maior que o tamanho dele, mais que o dobro? Você acha que, humanamente falando, aquele menino não venceria, mas foi a fé que fez com que Davi colocasse a pedra numa funda e ele rodasse aquela pedra, pela força de Deus, o Espírito Santo, acertasse a fronte daquele gigante e fez com que aquele gigante caísse por terra, dando vitória sim para aquele menino que foi zombado, foi ali ridicularizado por todos que estavam ali à sua volta. Gente, isso também nos ensina que em tempos de guerra nós não devemos baixar a nossa cabeça. Porque quantas vezes quando a gente é afrontado, a gente sente medo e a gente baixa a nossa cabeça com medo às vezes da guerra, das pessoas. A gente fala: eu não vou vencer, com autocomiseração, eu não vou dar conta disso. Mas, querido, você vence sim, porque você vai guerrear no nome do Deus de Israel. É em Jesus que você vai conseguir a sua vitória. E quando você chegar no seu campo de batalha, você vai ver que o seu gigante vai estar do mesmo tamanho que você, e você vai conseguir vencer ele. Você não vai abaixar a cabeça diante das afrontas que o diabo coloca muitas vezes nas nossas vidas. E foi assim que Davi venceu. E a Bíblia nos fala que Davi pega então a espada e ele corta a cabeça daquele gigante. E Deus deu vitória não só para Davi, mas deu vitória para Saul e para todo o exército de Israel, fazendo com que aquele povo corresse de medo de apenas um menino, mas um menino que estava cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus sobre a tua vida. Não temas. Às vezes alguém pode olhar para nós e achar que a gente não é ninguém, mas o nosso Deus nos unge a nossa cabeça com a força do Espírito Santo, e assim é que nós vamos vencendo. Porque, queridos, quando a gente está longe do problema, a gente sente tanto medo, a gente abaixa a cabeça, a gente fala: não vou dar conta. Mas quando você chegar cara a cara e ter que enfrentar o seu adversário, você vai ver então que ele não é páreo para você. Essa enfermidade, essa afronta que você tem enfrentado não é páreo para você, porque você tem um escudo poderoso, você tem Jesus Cristo que te dará vitória nos momentos que você mais precisar. Queridos, por isso que Davi, pela sua fé e a sua coragem. Quantas vezes, Senhor, eu falo com Deus, eu não consigo nada, mas eu vou na força do nome do Senhor. Esse nome, torre forte é o nome do Senhor, nós corremos para Ele. Vocês sabem que Davi hoje é um dos reis mais amados de Israel. Por que será isso? É o mais lembrado também. Por isso que a genealogia de Jesus, ela passa por Davi, Jesus, filho de Davi. Ali, olha, tudo ele é mencionado porque foi um grande rei de Israel. Então, gente, você não precisa temer. Quando você tiver que enfrentar os seus gigantes, saiba que lá no campo de batalha o Senhor vai estar te esperando, segurando na tua mão, e você vai pegar nessa espada e você vencerá o teu inimigo, porque é nele que nós alcançamos a vitória. O Senhor tem guardado os meus dias. Eu falo: Senhor, eu quero viver os meus dias
para honrar o teu nome, em nome de Jesus. Querido, eu não sei do outro lado que você tem enfrentado. Qual é o tamanho do seu gigante, do seu inimigo? Mas saiba que o Senhor está com você. Você não sairá perdedor, porque Deus está contigo para as horas mais difíceis da sua vida. Que Deus, essa palavra fale no seu coração, te dê um final de semana muito abençoado. Em nome de Jesus, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!